Shalom, shalom, mais um podcast comigo, Fernanda Rivka, programa Shema Israel, na TV Gospel Barueri. Quero mandar um beijo a todos que já estão aqui, estava dando um shalom. Chama mais gente, curte, compartilha e fique ligado porque hoje nós vamos aprender muita coisa. Quero agradecer a você que está aí e você também que está chegando. Mande as suas perguntas e a gente vai selecionando algumas e direcionando tanto para o Rav Yosef Ben Levi, que já está aqui, e o pastor Carlos Serpa. Rabi, quero que o senhor já é conhecido. Fazia tempo que ele não vinha, hoje ele veio. Se apresente, fale da sua beit, fique à vontade. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bom, é um prazer voltar aqui, né? Eu fico muito contente. Também é a oportunidade que nós temos de entrar numa discussão que eu tenho certeza que vai enobrecer, né, o conhecimento das Escrituras Sagradas, que Baruch ambos Hashem. têm, e o nosso público também. E estou ansioso, né, para ouvir a contraparte, todos os pontos, colocar os nossos pontos. E eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos que vão acompanhar. Pastora Primó, quero te agradecer demais. Ele atendeu o convite, né? Eu acho assim bonito, louvável, honroso aquele que, né, coloca-se em frente de uma câmera, num podcast. Sabemos que temos ideias e crenças divergentes, mas fala assim, não, eu quero aprender e a gente também vai aprender muito. Obrigada de coração por nos atender e estar aqui. Foi difícil arrumar um pastor, confesso, viu? Não foi fácil não, pastor. Faz tempo que eu estou buscando um. O senhor fique à vontade, se apresente, fale da sua igreja. O senhor está em casa. Amém. Eu quero agradecer a irmã Rivka, Amém. ao nosso rabino Yosef, pela essa riquíssima oportunidade. Quando o pastor Marcos Fidelis me formulou o convite, eu fiquei assim, de certa forma, rabino, meio uma ressalva assim dentro de mim, porque eu tenho esse temor de não sou agressivo em palavras, em ficar com discussões, às vezes de questões, às vezes bíblicas, porque às vezes a gente, discutindo muito, Sim. acaba, parece que não dando em nada, né? Sim. Mas eu senti paz em vir aqui. E quero agradecer a vocês por essa riquíssima oportunidade. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão sair enriquecidos através desse bate-papo que nós vamos fazer aqui. Baruch Hashem. Quero agradecer também o pastor Marcos Fidelis, né? Ele já esteve aqui comigo no bate-papo. Ele que fez a ponte aqui com o pastor. E ele está aqui hoje também. Olha lá, ó. No estúdio. Agradecer o Rabino também por estar aqui junto com o pastor. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Pastor, vou começar com o senhor. Nós vamos morar no céu? Nós brincamos hoje o dia inteiro. Eu sei que a igreja, ela crê, né, num arrebatamento da igreja, dos escolhidos, né? E a gente brinca de uma certa forma. Então, vou morar no céu. Tinha até uma música, né? Do saudoso Lázaro, que falava que ia morar no céu. Eu vou subir, né? Isso, ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem. E essa pergunta, nós vamos morar no céu? Eu tenho certeza disso. Baruch Hashem, então vamos lá. Tem coisas que eu creio por fé e outras eu creio por razão. Sim. E eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e conduta. Então, eu tenho essa certeza dentro de mim. Até porque o apóstolo Paulo disse, em Filipenses capítulo 3, que incomparavelmente melhor é partir e estar com Cristo. Você vê no livro de Apocalipse que eis que vi um novo céu e uma nova terra, lá não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, as primeiras coisas são passadas, Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Sim. Então eu tenho essa convicção que através de Jesus Cristo eu fui salvo e mantendo a minha vida firme até o fim, eu vou morar no céu. Então o senhor acredita assim que em um determinado período, tempo, vamos colocar Jesus, Yeshua, ele vai vir buscar um povo que está salvo, vamos colocar assim, que manteve sua vida, como o senhor disse, que manteve sua vida firme diante do que ele falou. Então, porque a proposta aqui do nosso bate-papo é falar também sobre as coisas do fim. Okay? Sim, muito bom. Então, assim, vamos lá. Eu creio piamente que Jesus Cristo vai voltar uma segunda vez
para buscar a sua igreja. Eu tenho um embasamento bíblico que eu carrego comigo. Eu sou da Assembleia de Deus, sou pentecostal. Eu acredito piamente que Jesus Cristo vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras, conforme está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Sim. Então, e essa... Tá. E quando o senhor fala igreja, o senhor quer dizer... Porque, bom, eu tenho essa convicção também, que Deus reconhece 3 povos por sobre a terra. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 32. Que vos porteis de modo que não deis escândalos, nem ao judeu, nem ao gentil e nem à igreja do Senhor. Sim. Então, todo aquele que não é judeu, ele é gentil. Todo que não é gentil, ele é igreja. E todo gentil que aceitou Yeshua como seu único e suficiente Salvador, ele passa a fazer parte da igreja. Okay. Entendeu? Entendi. E outra coisa, para mim tudo é condicional. Eu não sou calvinista, eu sou arminianista. Sim. Porque eu creio piamente que é condicional. Porque a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo. Sim. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí vem a condição, para que todo aquele que nele crê, é condicional. Sim. Então, eu creio que do Gênesis ao Apocalipse você vai encontrar. Se quiserdes, se ouvirdes, se crerdes, se atentardes, se andardes na luz. Então é condicional. Jesus morreu, se eu aceitei o sacrifício dele e vou negar a mim mesmo, eu tenho que ser fiel até a morte. Vencer o diabo, o pecado, o mundo, vencer as tentações e como recompensa 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque tenho para mim isto por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sim. Então, essa base bíblica também tem lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, ou seja, como jamais ele pode imaginar, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim. Então, eu tenho a minha fé, a base bíblica que eu carrego é que, sendo fiel a Cristo, ao seu sacrifício e honrando a sua palavra, eu tenho certeza que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Tá, o senhor falou de pecado. Vou pegar todo um gancho, depois o senhor falou de pecado, certo? Sim. A gente entende que pecado é transgressão da lei, o senhor concorda? Tá escrito, né? Sim. E mas aí... não só da lei, né? Não só, mas da lei também. Sim, mas não só da lei. Então tá, depois nós vamos voltar nesse ponto, sim. Tá? E o senhor, Ravi, não vamos morar no céu, pra onde nós vamos? Conta pra nós. O povo tá perguntando aqui. Bom, na verdade, pelo que eu percebi, e a esperança que na verdade ele trouxe, com todos os textos que ele citou, eu poderia sintetizar em uma esperança única que seria a vida eterna. Não é? Então, eu acredito que a esperança que ele tem, dentro da forma com a qual ele entende as Escrituras Sagradas, é a vida eterna. Agora, uma pergunta que provavelmente eu já saiba a resposta é, quando o senhor diz que vai morar no céu, o senhor diz quando morrer, e a alma, num suposto repouso, repousará nos céus, ou o senhor diz após a ressurreição dos mortos? Porque o tema aqui é o arrebatamento, né? Sim. E para que o arrebatamento aconteça, nós vamos ter 2 episódios extremamente importantes que vão acontecer, talvez um dos acontecimentos mais importantes para a história da humanidade, que é as pessoas que estão vivas, elas vão receber a glorificação dos seus corpos, ou seja, vão receber a imortalidade. Mas as pessoas que morreram tendo a emuná no Mashiach, não é? Elas também vão ressuscitar dentre os mortos. Então eu acredito que quando ele diz que acredita que vai morar no céu, é após esse episódio que seria o arrebatamento
que supostamente, no entendimento dele, é o arrebatamento da igreja. Né? Sim. Então, nesse arrebatamento, as pessoas vão ter o seu corpo transformado, não é? E, segundo a crença dele, vão para o céu. Sim. Agora, a pergunta que eu faço é, nesse momento, não é, do arrebatamento, vai acontecer a ressurreição dos mortos, certo? Sim. Se vai acontecer a ressurreição dos mortos e a alma, não é, vai ser unida ao corpo e se dá ali a ressurreição, e as pessoas que estiverem vivas vão ser transformadas num corpo glorificado. E aí essas pessoas, então, pelo que o texto de 1 Tessalonicenses deixa relatado para nós, e eu gostaria de ler, Sim. tenho certeza que é um texto que a maior parte das pessoas conhecem, mas diz assim no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. E até aqui nós concordamos, porque para mim, que tem o testemunho de Yeshua como Mashiach, eu acredito que ele retornará, como foi dito em Atos capítulo 1, que aquele mesmo Yeshua que subiu há de descer. Né? Esse é o testemunho e a esperança que nós temos, que inclusive para os judeus que não têm o testemunho do Messias, não é? Vai ser para eles a primeira vinda, porque vão reconhecer, e para nós que cremos que ele veio há 2000 anos atrás, vai ser o seu retorno, e aqui nós estamos concordando. Mas o texto diz assim, ó, dizemos, o verso 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, o que está sendo dito aqui por Shaul, né, o apóstolo Paulo, como é conhecido, é que os vivos não vão preceder os que já dormem. Ou seja, os mortos vão ressuscitar e depois os vivos vão ser transformados. Mas o texto no verso 16 continua dizendo assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que fica claro aqui para nós, quando nós lemos esse texto, é que nós temos um episódio onde alguém vem e alguém vai de encontro a esse alguém que vem. Então, o que o texto está dizendo aqui, né, e a mente de Shaul tinha isso, é Mashiach vem, porque foi prometido que Mashiach voltaria, e aonde que nós encontramos essa promessa do retorno do Mashiach? No próprio livro do Maseh Shalechim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que diz que o Mashiach, depois de ter ressuscitado, ele ascendeu aos céus e uma nuvem o ocultou. Sim. E aqui em Atos, capítulo 1, vai dizer assim, ó, verso 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos direcionados para o céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram, homens galileus, por que estão olhando para o céu? Este Yeshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então nós vemos que a promessa que foi dada é que esse Yeshua que subiu, ele há de vir. E essa é a esperança que os discípulos de Yeshua têm, que ele retorne. Sim. Agora o que Shaul está fazendo ele está dando mais detalhes do momento do encontro. Ou seja, imagina que eu tenho um amigo muito querido, que ele foi numa viagem distante, muito longa, muito longe, e eu vejo que ele está vindo. Quando eu vejo que ele está vindo, e é uma pessoa muito especial, qual é o desejo que eu vou ter? Eu vou encurtar esse caminho da vinda, indo ao seu encontro. E é essa mentalidade que Shaul tem, quando ele vai escrever 1 Tessalonicenses capítulo 4, é o que ele está dizendo, porque o Senhor descerá do céu, ou seja, foi prometido em Atos que ele desceria.
com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar, é um encontro. É um encontro. A encontrar o Senhor nos ares, né? E assim estaremos sempre com o Senhor. Por que estaremos sempre com o Senhor? Porque agora, essas pessoas que participaram desse momento aqui, não é? E aqui eu acredito que são todos os justos de todas as gerações, essas pessoas não mais morrerão. Então, concordo, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, mas em momento algum, no texto está dizendo que quem quer que seja vá para o céu. Sim. E esse é o ponto. Então, Não deixa é? eu entender, mas qual que seria então a pergunta que o senhor queria me fazer sobre essa última parte? Então, porque qual o texto que a gente poderia olhar na Escritura Sagrada que me desse a entender que eu preciso ter uma esperança de ir ao céu, ou que eu irei para o céu, ou que eu passarei um período no céu? Um texto da Escritura Sagrada. Eternidade. No céu. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte física, morte espiritual e morte eterna. Sim. Mas agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ou Shaul, como o senhor fala, ele está dizendo que quem tem Cristo tem a vida eterna. É simples, o evangelho é simples. Mas nós não estamos discordando da sim. vida eterna. Isso, o ponto é, aonde vai ser essa vida eterna? No céu, na sua... Isso, na minha concepção, porque existem 3 tipos de céus. Uhum. Aurônios, Mesorânios e Eporânios, no grego. Certo. Aurônios, o céu dos pássaros. Aurônios, Mesorânios, onde estão as constelações e os cometas. E o Eporânios é o terceiro céu onde Deus habita. O Shaul, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 10, ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que recebeu revelações inefáveis que não é lícito ao homem se dizer, e por causa das excelências das revelações foi-lhe dado um espinho na carne. Ou seja, ele esteve lá. Ele foi arrebatado até lá. E ele foi quem disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que as coisas que o olho não viu... Então, quando você põe um termo céu, você está querendo colocar que é uma esperança que os que morreram em Cristo estão lá, e que um dia Jesus vai arrebatar a igreja, vai ressuscitar primeiramente a igreja triunfante, que são os que morreram em Cristo, com a esperança do Messias, vão ressuscitar, e nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nos encontrando nos ares. E vão para o céu. Aí não, ainda não, porque antes de ir para o céu, onde, então? Galardão, nós vamos ser galardoados nos ares, como está escrito aí. E depois vai para onde? Aí depois nós vamos para o céu. E vai ficar a eternidade no céu. É. Então vamos ler um texto, Apocalipse, porque vai falar desse acontecimento final. E no Apocalipse vai dizer assim, ó, Apocalipse capítulo 20, Sim. vai falar desse momento da ressurreição. Sim. E diz assim, ó, o verso 4. Eu vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua, Sim. e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com o Mashiach durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Mashiach, e reinarão com ele por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satã será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aonde que os santos estão no texto bíblico? No céu? Mas aqui, ou na terra? Aí é o acontecimento escatológico ainda. Ó, porque assim, para mim, falando assim, o meu entendimento, como eu aprendi sendo da Assembleia de Deus, que é a linha que eu aprendi, tá? Certo. A escatologia, ela tem cronologia, ordem dos acontecimentos, sinais, que nós estamos vendo. Sim. Aí vem o rapto da igreja. Quando há o rapto da igreja, o Espírito Santo que está entre nós, ele vai ser retirado. Vai dar-se início 7 anos de tribulação
e grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, vai manifestar-se o anticristo. Ok? A igreja vai estar onde? O senhor leu ali? Nos ares. A igreja... 7 anos nos ares, é isso? Para as bodas do Cordeiro. Mas aqui no próprio... Mano, eu vou chegar lá. Então, mas aqui no próprio texto está dizendo, ó, que só acontece a ressurreição, e nesse momento da primeira ressurreição... Mas essa ressurreição não é aquela que você leu de 1 Tessalonicenses. Ah, tem duas. Aquela ali não é. A de 1 Tessalonicenses é a primeira ressurreição. Mas está escrito aqui assim, ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, a primeira ressurreição está acontecendo com pessoas que foram degoladas na grande tribulação. Como que existe um arrebatamento antes da grande tribulação, se o próprio Shaul Hachalia disse assim, ó, nós os que estivermos vivos não precederemos os que dormem. Primeiro a ressurreição dos mortos, depois os que estiverem vivos vão ser transformados. E aqui está dizendo que só tem ressurreição então, no final desse período de tribulação. O senhor é pós-tribulacionista, então, ou inter. O senhor acredita que vamos ser arrebatados após a manifestação de Cristo, é isso? Na verdade, assim, não é o que eu acredito, é o que o texto bíblico diz. Não existe nenhum texto, dizendo que vai acontecer esse momento de ressurreição e arrebatamento antes de Apocalipse capítulo 20. Então, Apocalipse capítulo 20 está dizendo assim para mim, ó, quando que vai ser a ressurreição? Está dizendo aqui, ó, eu vi tronos e se assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Quando que acontece esse momento da besta? Esse momento... É a tribulação. É a grande tribulação, o dia de Deus. Aí. Okay. O dia de Deus não. Mas está escrito assim, ó, e aqueles que não aceitaram o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Machia durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira. Aqui é a primeira. E a primeira ressurreição só está acontecendo nesse momento final de tribulação. Mas esses são santos que não deixaram ser marcados pela marca da besta no período da grande tribulação. Então, Apocalipse capítulo 6, vamos lá então. Apocalipse capítulo 6, no verso 9, vai dizer assim, ó. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos pela palavra de Deus e pelo amor e testemunho que deram. Mas isso é antes da tribulação. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Existe uma única ressurreição para os salvos, não existe duas. E primeira Tessalonicenses, o senhor compara com qual ressurreição e onde, que momento? Não, só existe uma ressurreição, que é a ressurreição de todos os que morreram. E quando o mar devolveu os seus mortos? No então, grande trono branco? Apocalipse capítulo 20, o verso de número 12. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que está acontecendo aqui existe a ressurreição, a primeira. Então, e bem-aventurado e santo é quem tem parte dessa ressurreição. A primeira. E essa ressurreição é 1000 anos depois. 1000 anos depois, após o milênio. Tudo bem. Mas o arrebatamento acontece no momento da primeira ressurreição. Mas, agora que chegamos, talvez, o senhor não vai aceitar esse consenso comigo. Mas quando Jesus arrebata a igreja, quem permanecer fiel na grande tribulação, mas Jesus, vai ser um complemento da primeira. Jesus não pode arrebatar a igreja antes da ressurreição. Isso é uma sentença dada na Escritura Sagrada em 2 textos. Vamos lá. Vamos para Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 51 e 52. Então, 1 Coríntios 51 e 52. Está escrito assim, ó. Sim. Num momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, essa é a mesma de 1 Tessalonicenses. E é a mesma de Apocalipse capítulo 20. Só que no período da grande tribulação, quem não receber a marca da besta e permanecer fiel no final dos 7 anos é o complemento da primeira ressurreição. Então a segunda ressurreição... uma ressurreição com 7 anos de intervalo. Então,
Tem a ressurreição 7 anos antes, que é no arrebatamento, e depois tem essa outra, é a e depois tem outra é ressurreição. É a mesma ressurreição, porque aqueles que ficaram aqui na Terra e não aceitaram... Mas não é mesmo, são duas, é assim. Se não, acontece uma coisa deixa... 7 anos antes e outra coisa 7 anos depois, são duas. Mas tem a ressurreição que os mortos, que o mar vai devolver os seus mortos. 1000 anos depois, é o que está escrito. Essa é a segunda ressurreição. Por isso nós somos bem-aventurados, quem faz parte da primeira. E quem faz parte da primeira vai ressuscitar no final da tribulação, que é o que está escrito na Escritura. Então, mas a parte é o complemento da primeira ressurreição, e quando, após o arrebatamento da igreja. E quando ressuscita, além de eu não concordar que existe um arrebatamento antes da tribulação, também não tem como eu concordar que vai para o céu. Porque em momento algum tem algum texto dizendo que as pessoas, quando ressuscitarem, vão para o céu. Mas Por quê? A alma vai para onde? Peraí, mas quando ressuscita, a alma volta para o corpo. Não, estou falando assim, se eu morrer agora, Paulo disse, incomparavelmente melhor é partir e estar com Cristo. Então o que o senhor me diz disso? O corpo dele está sepultado, mas a alma dele está onde? Aí depende da interpretação que você tem, porque tem linhagens que vão interpretar o sono da alma e tem linhagens que vão interpretar que existe um repouso no seio de Abraão e que os mortos que aguardam a ressurreição estão nesse seio de Abraão. E esse seio de Abraão, né, no caso... Mas o seio de Abraão, na minha concepção, hoje, ele está vazio. Está vazio. Por quê? Cumpriu-se o Salmo 68, versículo 18. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, recebeu dom e deu aos homens e até mesmo para os rebeldes. Ou seja, quando Cristo, lá na cruz, disse, tetelestai, está pago, está quitado, está feito, está satisfeito, está realizado, ele desceu às partes mais baixas da terra, e aqueles que morreram na esperança do Messias, ele resgatou do seio de Abraão e levou as almas para debaixo do trono, que é aquelas que estão clamando até hoje. Mas essas almas que estão clamando são as almas que morreram por causa do testemunho que deram. Então não tem como ser essas almas antes da vinda do Mashiach. Por que não? Porque se elas estão clamando pelo testemunho que deram, são pessoas ali que testemunharam Yeshua como Mashiach, então, não é isso? Então o senhor acredita então no sono da alma? O senhor acredita que se o senhor partir hoje... Não é isso que eu estou dizendo. O senhor acredita então que quem está clamando então? Que almas são aquelas? Tá, mas quando essas almas ressuscitarem, elas estão no céu, aí elas vão vir ressuscitar no corpo e voltar para o céu com o corpo, é isso? Corpo glorificado, vamos cear com Cristo. Mas nas bodas do Cordeiro. Um texto. Apocalipse capítulo 22. Bem-aventurado. As bodas do Cordeiro. Vamos ler. Apocalipse 22, não, deve ser o 19, certo? Porque 22 vai falar da Nova Jerusalém. É o Apocalipse 19. Verso 7. Regozijemos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, que são a justiça dos santos. Aonde fala que eles estão no céu aqui? Só para eu ver. Eles não estão no céu. Eu queria... O senhor não tem essa fé para dizer que... Não. Fé não, eu quero ler... eu quero ler o texto. Porque assim... Questão de fé... Mas assim, vai pegar um texto isolado. O texto tem que ter vários textos para poder complementar o nosso raciocínio. Tá, mas me mostra assim, falando, o povo está no céu aqui, porque eu não encontrei. Eu li... O título meu diz assim aqui, ó. E vi um novo céu. Mas o título não é Bíblia, né? O título é assim, a editora bíblica escreve o que quiser. E vi um novo céu e uma nova terra. Okay. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Você está lendo 21. Isso, 21. Tá. E o mar já não existe. Ok. Agora, se o senhor não vê o céu aqui... Agora, mas vamos continuar lendo então. Céu, não, é assim, ó. Deixa eu concluir. Esse texto eu conheço de cor. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. O senhor não acredita que isso aqui é um lugar de delícias preparado para aqueles que mas vamos continuar lendo. Então, continua. E eu, João, vi a Santa Cidade. Vi a Santa Cidade. A Nova Jerusalém que descia do céu. Então, mas ela vai descer do céu no milênio. Mas está descendo para onde? Para estruturar o milênio, para descer a Nova Jerusalém. Está descendo como uma esposa adornada para o seu marido. Sim. E uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, estará com os homens, pois com eles habitará. Isso é, habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus, e estará com eles. Se com eles habitará, significa que está descendo para habitar com os homens que estão aqui na terra. 1000 anos. Em momento algum, os homens foram para o céu. Não tem lugar nenhum dizendo isso. Então, quer dizer... Então me explica, para me entender, para me rebater. O senhor diz, então, que se o senhor morrer hoje, o senhor vai para onde?
Mas o senhor está falando da alma ou está falando da ressurreição? Do fim dos tempos? Quando eu falo para o céu, as duas coisas. A minha alma agora, eu tenho convicção que eu sou salvo. Eu tenho convicção da minha salvação. Não estamos falando de salvação, não é isso? Por isso que eu estou dizendo que eu vou para o céu. Quando você falar que vai para o céu, é porque eu tenho convicção assim, da minha tudo bem, salvação. mas aí essa alma que vai para o céu, a gente acredita, é assim, ó. Volta o para corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Deus. A gente acredita nisso. Agora, assim, o homem não foi feito para ser uma alma. Né? Não sei se você que é internauta, que está acompanhando, concorda que o homem não foi feito para ser uma alma. O homem foi feito para ser... façamos o homem, e aí o homem foi feito do pó da terra. Então, o homem foi feito para povoar a terra, para habitar na terra. Se o bendito seja ele... quisesse que o homem fosse uma alma, ele teria feito o homem semelhante aos anjos. E não foi assim. Ele fez o homem terreno, para que o homem habite a terra. Mas o homem tem 3 partes. Você concorda com isso? A gente acredita que são 5. Né? Mas tudo bem, tem 3 partes. Não, tudo bem, mas vamos só para a gente compreender. O homem não tem o espírito, alma e corpo? Certo. Então, se eu morrer hoje, o meu corpo... ele vai para a sepultura. Mas esse corpo não vai ressuscitar? Vai ressuscitar, lógico. E quando ele ressuscitar, ele vai para o céu? Ele vai receber um corpo, eu vou receber um corpo glorificado. Ok. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, a igreja triunfante, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, a igreja triunfante, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles juntos nos ares. É um corpo glorificado. E o apóstolo Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 15. Eis aqui vos digo o mistério. Aí ele diz lá na parte ali, continuando, este corpo vai ser revestido da incorruptibilidade. Mas ninguém está discutindo isso. Eu creio que nós vamos para o céu sim no corpo glorificado, assim como Jesus mas está aonde está escrito? Você não acredita? Mas o texto não está... Não eu acredito. Não acredito. Não. Eu quero ver o texto. Como que o senhor está interpretando o texto? O texto está dizendo que o Mashiach vai voltar. E nós vamos ressuscitar. Mas é que o senhor está confundindo a parte do milênio com do arrebatamento. Não estou confundindo nada. É o que eu estou lendo no texto. Então o que você me diz aqui? Vamos dizer aqui, segundo Pedro. O que o senhor me diz aqui, então, quando a terra há de ser renovada pelo fogo? Depois de todos esses eventos. Porque quando aonde nós vamos estar, então? Na renovação. Quando diz assim, a terra vai ser renovada pelo fogo, quem conhece um pouquinho de Torá sabe que tudo que precisa de purificação, existem 2 tipos de purificação na Torá. Primeira purificação, pela água. Segunda purificação, pelo fogo. A terra já foi purificada pela água uma vez. Quando? No dilúvio. E agora, no fim dos tempos, ela vai ser purificada pelo fogo. Sim. Tá, então eu tive aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Aí vem, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, se nós recebemos um corpo glorificado, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu vou entrar nos céus com um corpo glorificado. Mas não está escrito isso aí. Mas, pera um pouquinho. Me diga então, para onde que o senhor vai com o seu corpo glorificado nessa época de renovação da terra pelo fogo? Olha, eu acho que tem uma pergunta que cabe aí, do Ravi Yakov, lá de BH. Shalom, Rav Yosef. Quando se fala da Nova Jerusalém, ele coloca aqui, como podemos ligar ela ao céu? A pergunta dele. Sendo que no cristianismo alega o céu. Neste caso, não precisaria ter o nome de Nova Jerusalém, se subiríamos ao céu. Ele está falando da Nova Jerusalém. Assim, é que o conceito, quando o cristianismo lê a Escritura Sagrada e ele lê um conceito, por exemplo, de novo, o que ele entende? Ele entende que o novo é você destruir algo e criar uma coisa nova. E criar uma coisa nova. Só que no conceito judaico, quando a gente fala de novo, nós falamos de restauração ou renovação. Por quê? Porque Hadashah é renovo na Escritura Sagrada. E não uma coisa nova no sentido de que aquilo deixa de existir e vai existir uma coisa nova. Porque no próprio Apocalipse, capítulo 21, que foi lido, diz assim, porque eu vi um novo céu e uma nova terra. Nessa linha que o senhor está seguindo, de que para que haja uma nova terra, é porque a terra foi destruída pelo fogo? Então eu faço uma pergunta. Para que haja um novo céu, o céu foi destruído também? Não. Mas está escrito aqui. Porque a Bíblia está dizendo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, segundo Pedro capítulo
3, versículo 13. Mas ele diz que ele aguarda novos céus e nova terra. Nova terra, em que habita a justiça. Então, mas o céu também vai ser destruído pelo fogo. Não, mas não tá falando, aqui não está falando que o céu vai ser destruído pelo fogo. Mas o senhor leu... Nós, segundo a sua promessa, aguardamos... O quê? Novos céus. Por que tem que ter novos céus e nova terra, se a terra vai ser destruída com fogo? E por isso vai ser uma nova terra. E o céu também... O céu tem pecado? O senhor me responda. Lógico que não. Não. Lógico que não, no céu não tem pecado, lá tem... Rassatã pecou? Não, mas o senhor está levando para o outro lado. Ele pecou sim ou não? Ele pecou. Aonde? No céu. Ué, então eu não estou entendendo. Tudo bem, o senhor não está entendendo, mas isso aí ele caiu, ele é um anjo caído, ok? Hoje não tem mais espaço para ele lá. Mas ele está onde? Na terra? Está no inferno, não está? Ainda não. Bom, tá no pelo que a Escritura Sagrada nos ensina, ele está nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Né? Não, mas nas hostes celestiais. E o que o senhor diz lá então, da parábola do rico e Lázaro? O que tem? Lá é o céu? Lá, ele também está nas regiões celestiais. Mas assim, o rico é quem? O rico e Lázaro. O que o senhor entende daquela parábola? Mas é uma parábola ou é uma história? Ali está escrito como uma parábola, como uma tá história que traz uma grande verdade. É uma história. Que traz uma grande verdade. É uma história. Tudo bem, se é uma história, é até melhor que eu aprendo essa também, porque sempre aprende que é uma parábola. Sim. Tudo bem, é uma história. Ali você vê que existe o seio de Abraão, um grande abismo, e quem está abaixo está sofrendo com tormento, ok? Então lá é o Hades, que vai ser lançado no lago de fogo que arde enxofre. Então, os demônios agem nas regiões celestes, conforme está escrito em Efésios capítulo 6. Só que existe sim um lugar de tormento eterno que é o Hades. Não, mas é que o senhor, assim, eu fico com dificuldade de linkar os textos. Por quê? Porque o senhor abre um texto, vai para outro texto, volta para outro texto e a gente não consegue... Porque tem que andar nos textos. É que o senhor muda as perguntas. Não, eu não. É assim, ó. Então o senhor acredita que tem novo céu e nova terra. Só que, os textos, eu vou ler 2 textos aqui. É que o senhor trouxe uma confusão na minha ideia. Então quer dizer que para haver novos céus, o céu também tem que queimar. Não, é que o senhor está partindo do pressuposto que é assim, que porque a terra vai arder em fogo... Eu li para você a palavra... Aí as pessoas têm que ir para o céu, porque a terra vai estar queimando aqui, para depois as pessoas voltar para a terra purificada. Então, assim... Fica até confuso para mim entender... Pastor, nós entendemos assim que o queimar, né, não é tipo acabar, queimou, é uma purificação deste lugar, né? Quando diz que... Vocês estão, então vocês não estão levando pelo lado literal. Não, queimar. Não, para me entender, para me tentar entender. Não, é que assim, ó, como que o senhor quer porque assim, porque assim, eu estou até surpreso com o seu posicionamento, porque até onde eu tinha procurado entender o posicionamento que eu achei que era Sim. Né? Ao arrebatamento, vocês ficam 7 anos no céu. Aí nesses 7 anos aqui está acontecendo a grande tribulação. Quando termina os 7 anos, eu achei que você acreditava que vocês voltavam para a Terra para ficar 1000 anos aqui na Terra. Mas após os 7 anos vai se cumprir Apocalipse capítulo 19 e Isaías capítulo 11. Aonde Israel vai estar encurralado, eles não aceitam Jesus como Messias, ok? Não são... Mas que quando Yeshua vier, eles vão já ficar Então, só que em Apocalipse capítulo 19, Jesus vai vir nos ares com quem? Com os exércitos dos céus. Ok? Os anjos, querubins e o arcanjo Miguel. E chegando no vale de Megido, no Armagedon... Mas isso está escrito em algum lugar? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Que ele vem com o Miguel? Deixa eu só ver aqui, que eu li e não vi isso. Aonde que está o versículo? Com Miguel? Ele com os exércitos dos céus. Dos exércitos dos céus. Eu entendi ele falando com Miguel. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui sim, eu faço uma interpretação. Eu não estou dizendo que está escrito que é o Miguel, seja lá quem for. Mas quando coloca aqui exércitos dos céus, Israel vai estar encurralado no final dos 7 anos da grande tribulação, lá em Armagedon. Jesus, como sendo aquele que é o Messias, por que eu falo que é o Miguel? Porque Daniel capítulo 12, quando o senhor leu aí,
Eu tenho que linkar um texto com outro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Alarido para as nações, voz de arcanjo para Israel e trombeta de Deus para a igreja. O senhor leu isso aí, não leu? Sim. Tá. Quem que é o arcanjo que é o defensor de Israel, que está em Daniel capítulo 12? Mas eu não consigo fazer essas conexões, não faz sentido nenhum. É porque assim, eu como pentecostal tenho outra visão do senhor, do que o senhor está falando. Mas então assim, o pentecostal, a visão dele não é o que está no texto, é o que, lendo o texto, como ele... que não está no texto? O senhor não está lendo aqui, ó, que seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e puro, e da sua boca... O senhor sabe quem é esse que ele está falando, né? Que é o Yeshua. Certo. Esse é o Cristo. Ele está vindo em cima de um cavalo branco, com ele está vindo a igreja galardoada. Não está escrito que tem igreja vindo aqui com ele. Aí o senhor está colocando no texto o que não está escrito. Aí me desculpa. Aonde está escrito que a igreja está vindo com ele? Exércitos dos céus. Mas agora a igreja é exército. Sim, com certeza. Mas quem falou? Mas não tem cabimento isso. Com certeza que a igreja é um exército. Mas é uma crença sua. Não tá na escritura. Vamos lá. Mas ela é noiva ou é exército? Porque assim, vocês dizem que ela é a noiva. Agora ela é o exército. Mas por que você não crê? Que a igreja é a noiva? Claro que não. Então não tem como a gente ver. Não tem nem... Me mostra um texto. Me mostra um texto. Eu vou ficar... O senhor, quem que é a noiva, então, que está ali em... Vamos ler na Bíblia quem é a noiva? Vamos ver. Então vamos ler na Bíblia? Posso ler agora? O senhor é messiânico O mesmo? senhor deixa eu ler a Bíblia? O senhor é deixa? messiânico? Sim, Opa. sou. Com certeza. Então, Vamos, não. O senhor não acredita que a igreja é a noiva? Porque não está escrito em lugar nenhum. Me mostra um texto dizendo assim, ó, a igreja é a noiva do Cordeiro. Aonde está escrito? A noiva do Cordeiro. Me O senhor mostra... não acredita? O senhor não acredita? Não, eu não. Eu acredito no que está escrito. Mas na minha crença, eu tenho certeza disso, né? Ninguém tira isso de mim. Que a igreja é a noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então vamos ler na Bíblia quem é a noiva. Então vamos ler. Quem é a noiva eu quero saber. Tá bom, eu vou pôr o texto. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, o verso de número 2. Vamos lá, Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. No texto, quem é a esposa que está adornada? A cidade de Jerusalém. Vamos ler o verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. No texto bíblico, quem que é a esposa do Cordeiro é a santa cidade de Jerusalém. É o que está escrito. Sim. Você está falando que a cidade é... Não, eu não estou falando, não, eu li. É que a sua interpretação, é sua interpretação. Eu não interpretei, está escrito. E Mateus capítulo 25? Pode as ler. 10 virgens. Quem que o senhor disse? Está escrito assim, ó, noiva. Pera um pouquinho, mas quem o senhor disse que são as... Como o senhor interpreta que as são 10 virgens? As prudentes, quem são? O senhor já foi num casamento judaico? Não, eu entendi que aqui é um casamento judaico. Ok. Mas eu tô falando as 10... Assim, então, na sua concepção, ele está casando com 10 mulheres ao mesmo tempo, é isso? Tipo, figura. Não, essas mulheres não são as noivas, mas elas era são... literal, agora não, é figura. você não está entendendo. Eu não estou dizendo que essas mulheres... O senhor está fazendo uma... Não está interpretando, o senhor está dizendo literalmente. Mas eu tenho que ler literal. Assim, ó, a gente vai estudar a Escritura Sagrada em 4 níveis. O primeiro nível é literal. Não tem como eu começar a alegorizar os textos se eu não entender literalmente o primeiro. É assim, ó. Quando a gente vai ensinar uma... O senhor não acredita, então, que as virgens prudentes, não, aquelas que ficaram... É assim, ó. Eu quero acreditar. Me mostra um texto. Então, aqui, ó. Dai-nos do vosso azeite. Para mim, o azeite é o Espírito, é um símbolo do Espírito Santo. Ok? Então... Tá, mas aí o azeite é o Espírito Santo, elas viraram noiva por causa disso? Não faz sentido. Não. É que não tem como discutir com você, porque você tá com... Você tem já a sua opinião formada, assim como eu tenho a minha. Não é opinião, é um texto. Se tiver escrito, eu acredito. Para mim, as 5 virgens prudentes é um tipo, uma figura da igreja. Tá, mas aí o senhor tá fazendo... manteve fiel... O senhor está fazendo isso daí que a gente chama de um drachá, uma analogia. O senhor está fazendo analogia, não é o que está escrito. Tá, mas eu posso fazer analogia, não posso? Tá, mas aí você vai fazer uma doutrina em cima de uma analogia? Isso é errado. Isso é uma distorção. Porque assim, o texto, é assim, ó. Alguém chega para mim e fala assim, ó, o Cordeiro tem uma noiva. Eu falo, ok, quem é a noiva do Cordeiro? Eu vou te mostrar na Bíblia, aí eu vou ler. Tá escrito assim, ó.
Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças das últimas pragas e falou dizendo, vou te mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e me mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Pronto. Essa é a noiva. Essa é a noiva, é o que está escrito. É o que está escrito. Então eu vou ficar com o que está escrito. Agora, o que eu... Agora eu posso fazer a analogia, agora, a noiva pode agora, ser o que eu vou procurar fazer, aonde que eu me enquadro nessas 10 virgens? Aonde que eu vou me enquadrar? Essas 10 virgens são aquelas que vão tentar entrar nas bodas, que vão acontecer dentro da cidade. Como é que é? Vou repetir. Essas 10 virgens, elas vão tentar entrar na cidade para as bodas, porque o texto, se você continuar lendo... Não, deixa eu continuar. E onde entra o sacrifício de Cristo em todas essas Mas o que tem a ver o sacrifício com isso? Tem tudo a ver. Não, mas a gente está falando de uma coisa, o senhor está indo... Então, a noiva do Cordeiro... Exu era judeu ou não? Ele era judeu. Só que tem uma coisa. Não, ele continua lendo o texto que o senhor leu das virgens. O que acontece quando diz assim, ó? E as 10 virgens pegaram as suas lâmpadas, e aí 5 era prudente, 5 era louca, e aí ouviu-se uma voz, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Sim, ao encontro. Ali, mas Jesus estava falando ali de um casamento literal, ou ele estava fazendo uma alegoria para que aqueles que estavam ouvindo entender? Mas eu posso concluir? Vamos juntar os textos? Então, assim, quem são essas 10 virgens? Elas fazem parte das damas de companhia de um casamento entre o cordeiro e a cidade, porque é o que mas o texto... que representa o casamento? Não, mas deixa eu continuar. E aí, quando vai acontecer o casamento, essas 5 loucas vão bater na porta. Porta da onde? Da Santa Cidade. E não vão entrar. Por quê? Porque o próprio texto vai dizer que na cidade não vai entrar coisa alguma que a contamine ou que cometa abominação ou mentira. Então, o que nós acreditamos, não é? Que a Santa Cidade, a Sagrada Cidade de Jerusalém, que vai descer dos céus de uma forma renovada, para que Mashiach reine, não é? Para que haja uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico e para que a Terra seja totalmente restaurada. Agora sim, pegar esses textos e colocar a suposta igreja, que para nós, dentro da cultura judaica, não é? Essa questão da igreja é uma forma que a teologia sistemática desenvolveu de tirar o judeu e colocar o não-judeu no lugar do judeu, porque é isso, na verdade, que faz. E aí, por isso, por isso toda essa confusão que nós vemos acontecendo, onde os textos bíblicos são interpretados sem a presença do povo de Israel. E agora eu vou te dar mais um detalhe. Agora me permita concluir aqui com o texto. Lá em Romanos... Não tem judeu, não tem gentil. Jesus veio para preto, branco, pobre, rico, sábio, ignorante. Não veio só para judeu. Mas aí o judeu deixa de ser judeu porque ele veio? Não deixa. Entendeu? Ele veio para todos aqueles... A todos quantos o receberam. E o gentio, quando aceita o Messias, o que acontece com ele? Ele é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Mas Romanos diz que ele é enxertado em na Israel. Videira. Não, na oliveira. Na oliveira que é Israel. Oliveira. Então, aí você concorda que a oliveira é Israel? Sim, claro. Mas é o que está escrito no texto, não é que eu concordo, é que está escrito. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Onde entra o sacrifício de Cristo nisso? Mas eu não entendi. O que o senhor quer saber com o sacrifício? O senhor quer saber se eu acredito no sacrifício? Exatamente. O senhor acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para a salvação de todos os homens? Eu acredito que ele morreu na cruz e através da morte de um tzadik é feito capará por todo aquele que estiver debaixo dessa expiação. Qualquer judeu messiânico acredita dessa forma. Que ele ressuscitou ao 3º dia. E que ele vai voltar. Então pelo menos uma coisa o senhor concorda comigo, né? Isso, mas ele não fez checklist para nós. Porque mas eu quero que o senhor me explique por que tá tirando os judeus do que o senhor está falando aí, que tá tirando... Não é eu que tirei, não, foi a teologia sistemática que tirou. Que fala a igreja, que foi que os judeus agora são rejeitados. Agora sim, vamos voltar aqui para o assunto. O senhor não conseguiu me mostrar nenhum texto que a igreja, ou seja quem for, ou salvo, sejam como for que for nomear, no céu. Eu não vi nenhum texto até agora. Aí o senhor falou assim para mim, não, a igreja é a noiva. Aí eu fui na Bíblia e eu vi que a noiva é a cidade. Então, mas para mim, a noiva é todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, tudo que bem, é salvo na bendita pessoa de Jesus Cristo. Mas me mostra um texto. Fala assim, na Bíblia assim, todo aquele que for salvo na pessoa de Jesus é... noiva, me mostra um texto escrito assim. Não, realmente, não tem esse texto. Bom, então se não tem, eu não posso fazer um dogma. Eu não posso fazer uma doutrina. Eu posso, sim. Por quê? Porque eu tenho por fé e por razão, por fé e por razão,
Mas a todos quantos veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos Agora tem uma pergunta. Pedro, João, esse povo era o quê, americano? Não era judeu? Não, mas eles aceitaram a Cristo como Messias. Pois é. Você entendeu? Mas ele tá falando assim que não acredita que a igreja é noiva. Não é que eu não acredito, acredito, não tá tem nenhum escrito. Mas texto. se você não acredita em Jesus, Claro. você faz parte da noiva, sendo judeu ou não. Mas Não, nós mas- não estamos em Jerusalém. Então o que o senhor me diz assim? Me explica então quando diz lá, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O senhor acha errado dizer que um homem que aceitou a Cristo, ele não passa mais a fazer parte do corpo de Cristo? Que ele não faz parte da noiva? A igreja não pode ser vista como uma noiva lá em Mateus capítulo mas ele 25? faz parte do corpo do Machia ou ele é a noiva? Porque Mas quem são- faz parte do corpo do Machia é a noiva. Mas aonde está escrito? Não tem nenhum texto. Esse é o ponto. É assim, ó. O tema aqui seria arrebatamento, mas a gente já foi para um outro tema aqui que saiu do Não, que legal, a gente é bom. tinha, Não, mas é tinha bom, proposto. tá bom, tá bom. Mas o ponto é assim, ó. Eu não estou dizendo que para emunar em Yeshua como Machia, o gentil está fora da salvação ou da vida eterna. Mas o senhor deu a entender que parece que a teologia sistemática está excluindo o judeu. Mas é óbvio. Eles excluem. Só óbvio. porque fala que a igreja é a noiva? Não. Mas não é nenhum lugar porque tá escrito que a na igreja é teologia noiva. a teologia, Assim, nós- na teologia sistemática talvez esteja, Ah, não mas na gente, escritura não, mas sagrada. na escritura né? sagrada. Na mas, escritura sagrada não mas, tá. mas o tipo, peraí, o que é um tipo? Tipologia. Tipo é uma figura. Antítipo é uma imagem real. Então eu posso colocar como sendo a noiva do Cordeiro, que é a igreja, comprada pelo sangue de Jesus. Mas aonde está Mas escrito? onde tá Se escrito? não está escrito, eu vou ficar com o que eu está também. escrito. Eu vou para o texto. É assim, ó. Eu tenho um alicerce, né, que é a Torá. Em cima desse alicerce eu tenho uma edificação, que são as profecias, né? E nessa edificação eu tenho o cumprimento, que é a pessoa bendita de Yeshua como Machia, que é o cumprimento desse alicerce e dessas profecias. Se eu for formular uma teoria ou uma teologia no silêncio daquilo que está na Escritura Sagrada, eu corro um sério risco. Eu vou te dar um exemplo. Qual que é o risco que eu corro e as pessoas que estão nos assistindo vão correr esse risco? Nós sabemos que, pelo que é dito na teologia, vai haver um período de tribulação. Tem. Nesse período de tribulação, vai haver a tentação, né? Que as pessoas podem ser enganadas e quem for enganado vai receber uma determinada marca. Certo? Ok. Eu sou da seguinte opinião. Eu não acredito que eu vou ser arrebatado antes do período da tribulação. Eu acredito que eu vou... Então o senhor é intertribulacionista. Não, o senhor acredita que eu vai ser não no meio, sou né? nada. Eu não acredito que o arrebatamento vai levar ninguém para o céu, porque não está escrito isso em lugar nenhum. Está escrito que a gente vai se encontrar com o Machia nos ares, depois da ressurreição dos mortos, e nós vamos estar com ele aonde ele estiver. Se ele tá vindo para reinar sobre a terra, nós estaremos com ele sobre a terra. Porque nós seremos constituídos reis e sacerdotes sobre a terra. É o que está escrito Sobre nos a textos terra, não no bíblicos. céu. Então, assim, eu não vejo nenhum texto bíblico dizendo que quem quer que seja depois da ressurreição vai para o céu. Não está escrito em lugar nenhum. Porque Yeshua, o papel do Machia é trazer o reino dos céus para a terra, não levar a terra para o céu. Esse é o ponto. Mas a terra ele não vai levar para o céu, até porque lá não entra carne e sangue. Você concorda? Sim. Mas um corpo glorificado eu vou para lá. Mas não está escrito isso em lugar nenhum. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Tá, vamos lá, vamos ler. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 52. Eis aqui Num versículo- momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade esse corpo. e isto que é imortal se revista de imortalidade. Ok. Tá bom, mas vamos para onde então? Vai ressuscitar e vamos... Para onde? Na terra. Na terra. Não. Os justos herdarão o quê? Os mansos herdarão Quer o dizer, quê? no terra. momento do Vai. arrebatamento, então, eu vou ficar na terra. Não, você vai ser arrebatado. O que quer dizer arrebatamento? Raptos. Ser tomado bruscamente. Pra eu onde? estou na terra, eu vou ficar na terra, eu vou ser arrebatado para a terra, é isso? É que você assim, tá ó, falando? o texto Não, lá- me responda. Eu vou ser arrebatado para onde? O arrebatamento, ele é para nós nos encontrarmos com a vinda de Machia. Então, Machia está vindo, nós vamos ser Aí arrebatados. eu vou voltar para a terra. Sim, Sim. é o que está escrito. Quer dizer que o senhor... Vamos lá então, deixa eu entender. Agora quem está confuso sou eu. Certo. Eu vou Desde ser o começo eu percebi. eu vou ser arrebatado, eu vou ser arrebatado e eu vou voltar para a terra. É o que está escrito. É o que está escrito. É o que está escrito no texto. Agora eu vou contar para você o que... Assim, ó, qual que é o problema? O problema é que, assim, ó,
Me desculpa a sinceridade. O senhor lê o texto literalmente, o senhor não dá uma margem para uma interpretação alegórica, para uma interpretação linkando com os outros textos. Mas eu vou fazer uma interpretação o senhor tá falando alegórica. que a noiva do Cordeiro, que está descendo do céu, o senhor está falando que é uma cidade, que é a cidade. Não, está escrito. Mas da cidade que ela vai descer, a igreja vai estar junto. Não estou anulando o judeu. Não, mas não estou falando nem disso. Eu estou falando assim, que o texto diz que a noiva é a cidade. Pronto, eu vou ficar com o texto, que a noiva é a cidade. Ok. Para mim, a noiva é a igreja. Mas não está escrito em lugar nenhum. Então, o senhor faz parte do que, então? O senhor não é noiva, salvo em Cristo Jesus, o senhor não faz parte? Eu faço parte do povo que foi chamado para a salvação, que foi chamado para a vida eterna. Mas esse povo que foi chamado e tem Jesus como único e Salvador, ele é a noiva, faz parte da noiva de Cristo. Mas não está escrito isso em lugar nenhum. É assim, ó, você pegar um texto que não existe e começar a fazer uma teoria, para mim, de um texto que não existe, não vai me convencer e não vai convencer ninguém que está assistindo, porque não está escrito isso em lugar nenhum. Poxa, mas eu ouvi a vida toda que a igreja é a noiva do Messias. Ok. Por isso que nós, judeus, somos como os bereanos, né? Que quando o Shaul chegou lá e começou a falar, o que eles foram fazer? Foram conferir na Escritura para ver se realmente aquilo estava escrito daquela forma. Então, eu faço isso. Então, se o senhor falar para mim, eu vou conferir, eu vou querer olhar no texto, entender no texto, ver a Torá, os profetas como base, para que eu possa, então, formular a minha crença. Porque imagina, e eu acho que isso até é um perigo, porque a pessoa passa a vida inteira achando que vai morar no céu, e não vai morar no céu porque não tem um texto sequer na Escritura Sagrada dizendo que nós vamos morar no céu. Mas o senhor disse que o novo céu. O senhor falou para mim que o novo céu... Deixa eu ler dois textos. Isaías 65, verso 17 ao 25. Diz assim, ó: criarei novos céus e nova terra. Sim. E as pessoas vão edificar casas, nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. O foco da profecia é a restauração e a renovação da terra, e não a remoção para o céu. Daniel 7, 13 e 14, 27. O Filho do Homem veio com as nuvens do céu, e foi-lhe dado domínio, glória e o reino. E o reino será dado aos povos do Santo do Altíssimo, e o seu reino será eterno. Então, se eu for lá para o livro de Daniel, quando eu vejo o Filho do Homem vindo, ele vem para que o reino seja dado ao povo santo do Altíssimo. Qual reino? O reino da terra. Yeshua ensinou seus talmidinhos, seus discípulos, a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Pronto. Então não é assim, não é vamos nós para o céu, não é isso que ele ensinou. Mas ele está ensinando, venha a nós o vosso reino, é que o que Jesus veio estabelecer na terra, o evangelho. O reino. O evangelho. Não. O reino é o evangelho. Mateus capítulo 3, vamos comigo. Mateus capítulo 3. Mas é que o senhor também leva muito para o lado judeu. Não, mas eu estou lendo a Escritura Sagrada. Mas a sua interpretação é para o lado judeu. Mas se é um livro judaico, escrito por judeus, um Messias judeu, numa terra judaica, na língua judaica... Aí nós, então, que somos os gentios, que somos a igreja de Cristo, estamos fora. Não, vocês vão entrar... São coerdeiros. É o que Shaul Bachali ensinou. Que somos coerdeiros. Enxertados na mesma boa oliveira pela vontade de Deus. Então, vou te fazer uma pergunta. E os judeus que não aceitam Jesus como Messias? Para onde que acontece? Zacarias está falando. Acredita que vai ser como você acredita no inferno? Você acredita que ele pega a salvação? O senhor acredita na graça? Lógico. O que é a graça? É um favor imerecido. Então, se ele pode dar um favor imerecido para você que é um gentio, e ele não pode usar esse mesmo favor com o povo dele? Então o senhor concorda comigo. Por isso que eu estou te perguntando isso. Você vê como é? Quando é para o judeu, fogo do inferno. Quando é para o gentio, é graça. Não, senhor. Não. Né? Não, a graça é só para o gentio. O judeu não se beneficia da graça. Tem uma notícia ruim. Não, eu não falei isso. E Jeremias está escrito assim, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então. Entendeu? Mas é que o senhor fala de um jeito que parece que estão querendo anular os judeus. O senhor acabou de dizer que parece que quer anular o judeu. Ninguém está falando isso aqui. Não. A graça de Deus, ela veio para todos nós. Aquele que não crê no Mashiach, vou dar uma opinião pessoal, o Rabino tem muito mais contexto para falar. Eu acredito que está escrito em Zacarias, que quando Mashiach retornar, eles vão rasgar as suas vestes e falar, como nós não aceitamos? Agora, se a gente for entrar nesse contexto, pastor, o senhor falou de pecado e eu falei, depois a gente volta aí. O que é pecado? Transgressão da lei. Se a gente for ver o que é lei, o Mashiach nunca falou essa sim, essa não, essa sim, essa não. Aí então tá todo mundo
lascados se a gente for entrar nesse ponto. E aí entra o que o Rabino falou, se a graça foi para um, é para o outro também. Sim, a graça traz salvação a todos os homens. Eu quero ler um texto aqui, quero que o Rabino me... Qual é o entendimento dele aqui? Falando de céu. Apocalipse 5:10. Enquanto o senhor acha esse texto, eu vou ler aqui para as pessoas acompanharem. Apocalipse 5:10. Eu queria... deixa eu ler aqui só para o senhor. Pode ler. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. E ela vai descer, é o que está escrito. Ela vai descer. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ambos vão ver. Então a minha cidadania é do céu. Não, cidade. Peraí, mas cidade. Então, se tem uma cidade no céu, a minha cidadania é do céu. Qual é o nome da cidade que está no céu? Tá, aí, Jerusalém. E o que acontece com ela? Ela vai descer. Então, mas se ela vai descer, eu vou descer junto. Mas o senhor está aqui. Estou falando após os acontecimentos escatológicos. Não, mas agora ele falou que vai descer. Antes ia ficar lá para sempre. Não. Mas já está meio. Mas peraí, nós não vamos estar lá para sempre? Depois que descer a grande Jerusalém, descer, passar o milênio... Lê um texto para mim. Lê um texto. Apocalipse 5:10. Calma aí. O senhor não concorda que depois que a cidade descer, ele terminar o milênio, ele julgar os pequenos, os grandes, aqueles que o mar devolveu os seus mortos, todos forem julgados, a terra não vai ser renovada pelo fogo. E onde nós vamos estar então? Na terra. Sendo renovado pelo fogo? Lê Apocalipse 5:10. Não, mas deixa eu falar aqui só para você. Que transformará o nosso corpo, mas a nossa cidade, a nossa cidade está nos céus. Quando ele diz nossa, quem está falando? O apóstolo Paulo. Ele é o quê? Ele é judeu. Então, é a cidade dos judeus. Jerusalém, então, o senhor concorda que é a cidade dos judeus. Mas ele não está falando aqui só para judeu. Não, eu concordo que os gentios são co-herdeiros com Machia. Isso a gente não discorda. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde esperamos, não é para onde. É de onde? De onde ele vem? O senhor sabe que... Lógico que eu estou aguardando ele do céu mesmo. Tá. Que transformará o nosso corpo, mas agora, qual que é a sua... Por que o senhor quis dizer que eu não tenho céu? Que eu não posso acreditar no céu? Porque não está escrito. Mas a minha cidade está lá. Apocalipse 5:10, vamos ler. É a minha cidadania é do céu. Mas vai vir para cá. A sua cidade está de lá, mas ela vai descer. Então, mas eu estou aqui, mas eu espero um dia estar lá. Vamos ler Apocalipse 5. Mas ela que vai vir até nós. Mas não está escrito em lugar nenhum. Apocalipse 5, eu quero ler um texto. Vamos lá. Verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. O senhor concorda que os gentios estão aqui? Lógico, todos. Ok, agora vamos continuar lendo? Sim. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É o que está escrito. Mas é durante o milênio. Após o milênio, o que acontece? Tá, é assim, a gente começou a conversa, o senhor falou que ia ser arrebatado e ia ficar no céu. Não, agora o senhor já está falando que vai ficar 1000 anos na terra e depois vai para o céu. Deixa eu falar para o senhor então rapidamente a cronologia que eu aprendi do Apocalipse. Sinais, arrebatamento, aí tem o tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser galardoada. Me mostra os textos, me mostra essa 1 cronologia. Coríntios capítulo 3. Certo. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos lá. Gente, vai colocando aí enquanto acha. Hashtag eu vou morar no céu. O hashtag eu não vou morar no céu. Quero ver aqui, porque tá bombando o negócio. Obrigado pra você que tá aqui participando. Mas vamos lá. Hashtag vou morar no céu. O hashtag não vou morar no céu. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. E outro sobre ele edifica. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Aqui falou, falando, a igreja vai ter que responder para Jesus sobre as suas obras. Certo, concordo. Isso nos ares. Não, mas onde está escrito que isso é nos ares? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Não, mas uma coisa... Não tem, um texto não tem vínculo com o outro. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Que obras são essas? Vamos. Sim, o senhor está dizendo assim, que vai ter galardão por obras. Sim, por Agora obras. Eu pergunto. Obra, peraí. O senhor deseja ter um galardão alto ou pequeno? Ou nada?
Eu quero ter um galardão, quero ter... Mas ele está dizendo que tem gente aí que não vai ter galardão nenhum, certo? Está dizendo aqui que tem pessoas que edificam no seu edifício com madeira, feno e palha. Esses não vão ter galardão. Mas porque não fizeram uma obra para Deus, e sim para si. Tá. Mas, não, o que está dizendo assim é que ele não tem mas é uma obra. interpretação. Agora eu pergunto, quem vai ser grande no reino e quem vai ser pequeno no reino de Deus? Pela Bíblia. Mas você vai pensar em grandeza? Claro. No céu? Não, na reino. terra. Eu não falei no céu, eu falei no reino de Deus. Foi isso que eu falei, não falei no céu. Aí Mateus capítulo 5 vai falar. Então vamos ler Mateus capítulo 5, já que o senhor falou de galardão, eu gostaria de ler um texto de Mateus capítulo 5. Obras. Mateus capítulo 5 vai dizer assim, ó. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas, que eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o senhor falou para mim a respeito de uma recompensa, e Shaul Hachalia está legislando que haverá um julgamento, e nesse julgamento Exatamente. Eu vou ter ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno. E aí o dia declarará, porque o fogo vai declarar, né? Então, Sim. se o que eu fiz for ouro, o que o fogo que faz com o ouro? Purifica. E a prata? Purifica. E a pedra também. preciosa? Purifica. O que o fogo faz com a madeira, palha e feno? Ele queima. E não sobra nada. Não sobra nada. Aí são obras carnais. Então, o senhor concorda que existem obras para uma recompensa? Concordo. Sim. Ok. Só que o Mashiach está dizendo qual é a obra que nós temos que ter, que é a obediência à Torá. Então, se obedeceu a Torá, a palavra de Deus, você vai ter um galardão Certo. de ouro, Certo. de prata ou de pedras preciosas. Certo. Agora, mesmo você sendo salvo, mas você não tendo essa obra, você vai passar pelo fogo. Não posso dizer com exatidão como que vai ser isso, porque não sou Deus, mas eu posso entender pela palavra que em parte conheço e em parte eu posso profetizar. Que quando passar pelo fogo, ele vai perder o galardão, Certo. mesmo estando salvo. Certo. Mas isso daí vai acontecer nos ares. Nos ares. Mas isso é o que o senhor aprendeu, Então, talvez, mas né, na forma como foi ensinado, porque não está escrito que isso acontece nos ares. Ok. Mas tudo bem, nós vamos lá. Colossenses capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 2 ao 5. Que nós estaremos escondidos no mistério de Deus, que é Cristo. Tudo isso também é um tipo, uma figura que eu consigo. Mas assim, a forma de crer pentecostal, se eu estou entendendo bem, Fernanda me ajuda aqui a entender, tudo é tipologia. Não existe literalidade em nada. Não existe literalidade. Por exemplo, quem foi que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele ele crê não pereça, mas tenha vida eterna? É literal. Certo. Crer em Jesus, você tem E salvação. como é que crê? Como é que crê? Aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. E Onde quem está ama? escrito que tem que ser assim? Aceitando como único e suficiente Salvador para tá tudo. Aonde está escrito isso? O texto áureo da Bíblia já diz isso. Qual? Porque Deus amou o mundo de Certo. tal maneira que deu o seu Filho unigênito Sim. para que todo aquele que nele crê. Então, Certo. crer é você fazer uma confissão de fé. Que você crê É só em Jesus falar que Cristo. acredita, já Vamos ver creu. o que é crer. Não é assim, meu. Você confunde muito o que eu tô falando. Se Vamos ver você o que é crê... crer. Aquele que crê... É assim, eu quero que o senhor me ajude a entender. aí nós também Eu queremos quero que o senhor me entender. ajude a entender. Como que eu creio? Como que eu demonstro que eu Aquele creio? que crê, que ouve, não é? E pratica. Então, Ouve, Não é? Quem crê? praticar, ouvir e aceitar Cristo como único e suficiente mas Salvador. então não tem tá que escrito. praticar, é isso? Então, mas você está dizendo ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Se você creu, você vai praticar Mas as então, obras tá, de mas Jesus. o que é crer? Como que é crer? Na O que Bíblia. que é crer? Isso que eu quero Crer Crer você- na Bíblia. Meu Deus, como assim que é crer? É Crer. ter fé em Jesus. Não. É ter fé no... Crer é você vai ter, aquele- que você tem um nome escrito no livro da vida. Crer é você acreditar que Jesus Cristo é o Messias, que ele deu a vida por você na cruz do Calvário e que sem ele não existe outro mediador entre Deus e os homens. É ele que é o único. Então, mas e aqui em suficiente João Salvador. fala que aquele que ama é aquele que ouve e pratica a minha lei. Então, mas se ele ouve, se ele pratica e ele crê, ele tem salvação. Então, mas se mas ele- pratica mesmo? Bom, mas aí é um detalhe pessoal de cada um, meu irmão. Mas não é da Bíblia? Entendeu? Se todo aquele que nele crê... Então, me explica então. Quer dizer que esse versículo está errado, o que eu estou dizendo aqui?
não. Não, eu só quero entender o que é crer. Eu Por exemplo, também. se o senhor fosse me dar uma Crer é orientação... fé. Crer, se eu for dar uma orientação para você, você tem que crer na palavra de Deus, tem que ter ela como regra de fé e conduta. Então, tem que mas- crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, Tudo que é o bem. único mediador entre Deus e os homens. Tudo bem, mas então, ok. Só que esse crer é isso que eu quero entender. Eu preciso Eu crer também. de forma literal, no que está no texto de forma literal, ou eu posso crer alegorizando, por exemplo? Não. Isso é uma coisa literal. Ah, é literal. Literal. É lógico. Mas aí o arrebatamento é alegórico, as Também não bodas é alegórico. alegórica. Não é, está escrito ali que Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. Ah, ele descerá. Descerá. Então, ok. Descerá Então, do céu com alarido, voz de arcanjo, Então ele vai com a trombeta descer. de Deus. Então, quer dizer, se ele vai descer, ele vai chegar. Ele não vai pisar aqui. Não está dizendo que ele vai pisar. Mas não diz que ele vai pisar com os dois pés no Monte da Isso aí Oliveira? é ou- a segunda fase da sua segunda vinda. Não confunda lá Apocalipse 19 com o arrebatamento da igreja. Como que você vai confundir o arrebatamento e pisar no Monte das Oliveiras? Porque Não tá escrito até isso. então eu acho que é o mesmo episódio, não é? Não. Uma coisa é o rapto da igreja. É. A outra coisa é a igreja ser galardoada. Outra coisa é o que vai estar acontecendo na terra. E depois da grande tribulação é que ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras. Mas Em cadê, Apocalipse capítulo 19. cadê os textos? Isaías capítulo 11, versículo 4. Certo. Quando ele diz lá assim, que com o sopro da sua boca ele matará o ímpio, que é um dos títulos atribuídos ao anticristo. Que vai ter encurralado Israel lá no Vale de Megido, no Vale do Armagedon. Que o senhor não concordou que a igreja faz parte dos exércitos dos céus. Não é que eu não concordei, é que eu não vi nenhum texto para mas que eu possa Eu concordar. tenho por fé que a igreja faz parte dos exércitos dos Mas céus. como que é isso? Eu tenho por fé. Eu acredito num... Porque está escrito lá em Apocalipse 19 que eu li para o senhor, que o senhor disse assim, onde está escrito que a igreja faz parte dos exércitos dos céus? É isso que eu Mas quero saber, aonde então, está não escrito. tá. Então, não está escrito, mas pelo contexto bíblico, depois da igreja ser galardoada, ela voltará com Cristo sobre o Monte das Oliveiras, mas é ele que com o sopro da sua boca vai aniquilar o ímpio e vai inaugurar o milênio. Porque aí sim vai descer a Nova Jerusalém, como o senhor me disse, que é a noiva. Que eu digo que a noiva é a igreja, porque Mas a está noiva vai estar escrito junto que é com a cidade, né? Tá. Com a cidade. É a cidade. Então, Mas essa não é a po- minha- assim, mas o senhor concorda que assim, por que é tão complicada a descrição bíblica? Porque assim, ó, a noiva é a igreja, mas aí o anjo vai e fala que é a cidade, só para pegar uma peça na gente e a gente ficar confuso. Não era mais fácil o anjo falar que é a igreja e pronto? E a gente não estaria nem discutindo? Mas por que Mas o anjo você- falou que era a quem foi cidade? Quem foi que escreveu? João, Então, João era o quê? judeu, Então ele falou escrito para quem? para judeus. Tá, para judeus. Mas só que o evangelho não foi só para os judeus. O evangelho, ele é universal para todo aquele que nele crê. Você não Certo, concorda? certo, concordo. Então, agora, o senhor não concorda, então, que todo aquele que nele crê, que tem Jesus Cristo na sua vida, e entregou a sua vida a Cristo, mudou a sua história, não faz parte da noiva do Cordeiro? É que assim, Não, eu quero se o que você senhor me fale- falar assim, povo de Deus, eu até vou concordar. É. Agora, a noiva, pelo texto sagrado, está Jerusalém. dizendo que é Jerusalém. E eu vou ficar com o texto. Então tá bom, Agora, tudo bem. o povo, nós acreditamos, isso tanto o judeu messiânico quanto o judeu não messiânico, o judeu ortodoxo, vamos nominar assim, eles acreditam que as nações têm direito ao mundo vindouro. Nenhum judeu ensina o contrário disso. Não Agora, ensina. a igreja ensina que quem não tiver na fé da igreja não tem direito ao mundo não vindouro. é na fé da igreja, é a fé em Cristo Jesus. Dentro da religião cristã, certo? Jesus disse o quê? Vamos lá, 1 João 1,7. É. Deixa eu ler aqui, me tá tão branco. Tá tão... Mas assim que é bom. Faça sua pergunta. Mas eu tô gostando, viu, Rabino? Muito Agora eu sei, bom. agora eu Aprendendo sei. muito. Pessoal aqui. Tá muito Mas lembrei, comentário aqui, mas se né? andarmos na luz. Como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue do Machia nos purifica do pecado. Então, quer dizer, ali eu vejo o amor de Cristo que por entregar a sua vida ali na cruz do Calvário, Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e todo aquele que tem o sangue de Jesus está purificado dos seus pecados, tem direito ao seu nome escrito no livro da vida, tem direito à salvação, independente de ser judeu, de ser preto, de ser branco, de ser pobre, de ser rico, de ser sábio ou ser ignorante. E a palavra que o senhor disse aí, que o senhor acredita que é o povo de Deus, para mim eu posso colocar como sendo a noiva do Cordeiro. Não, mas aí o senhor está colocando o que o texto não está dizendo. Esse é o ponto. Então, assim, eu vou... Ele não eu pode vou, colocar, né? Eu vou aonde o texto está dizendo para mim.
Se o texto está dizendo para mim que a noiva é a cidade, eu vou ficar com o texto. Agora, eu não posso pegar o povo e fazer do povo... Então, mas que nem o senhor falou, mas a nossa cidade está nos céus. Tudo bem. Cidade no grego é politeuma, certo? Certo. Politeuma é cidadania. Eu posso dizer que eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Eu tenho a esperança de um dia ir morar lá. Mas não está escrito assim, ó. Não, O ponto é esperança. Você está lendo literalmente, mas eu estou falando que tem questões que eu acredito por fé. E outras eu creio por razão. Mas como que o senhor acredita por fé numa coisa que não está escrita? É isso que eu queria entender. Como que eu vou acreditar por fé numa coisa que não está escrito em lugar nenhum? Qual é a ofensa da igreja ser a noiva do Cordeiro? Qual que é a ofensa? Mas o senhor muda de assunto. O senhor estava falando de morar no céu, agora o senhor está falando da noiva de novo. Mas o senhor se doeu. Parece que o senhor ficou sentido. Não, é porque não está escrito. Não está escrito. Por causa que cidadão do céu, vocês não acreditam que eu sou um cidadão do céu? Não, Essa é a primeira. Não é isso. Não, sim, aí o senhor falou que tem que colocar povo de Deus com noiva. E que não pode falar que é cidadão do céu, porque o senhor disse que nós não vamos para lá. Do mesmo jeito não, que o senhor vamos lá. Não é que eu... Não, o senhor está dizendo que eu estou dizendo coisas que eu não disse. Não, é assim, eu disse sim. Não disse nada disso. Rabino, o senhor disse que eu não posso dizer que eu vou para o céu. Não, o senhor pode dizer, fique à vontade, o senhor pode dizer o que o senhor quiser. Não está escrito, que eu não posso... Então, escrito não está. Isso é fato. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não subiram ao coração do homem. Não podem ser aqui na Terra? Ali ele está falando de um contexto de eternidade. E a Bíblia diz também lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque as aflições deste tempo presente, aflições eu passo onde? No céu ou na terra? Eu passo na terra. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Então eu leio esse texto e tenho fé que a glória que vai ser revelada, após recebermos um corpo glorificado, eu tenho certeza que eu vou morar num lugar que lá não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter dor. Eu tenho certeza que o milênio, a terra vai se encher de Beulá, da glória de Deus, tudo vai ser diferente, a natureza vai ser restaurada, os animais não serão como são hoje. Mas para que a natureza vai ser restaurada se vai ficar abandonada aqui se está todo mundo no céu? É isso que eu não consigo entender. No milênio, a igreja vai estar aqui na terra com o céu. Nós vamos reinar 1000 anos. Ela vai passar quanto tempo no céu, então? Quanto tempo ela vai passar no céu? A igreja é a eternidade com Cristo. Mas você não acredita na eternidade? Não, mas quanto... Com Cristo? Mas quanto tempo a igreja vai passar no céu? Isso que eu queria saber. É porque assim, eu quero me organizar. Porque também. Se eu vou ficar um tempo no céu, eu quero me organizar. Não. É só isso. Eu só quero entender. Não, eu tô brincando, mas assim... sério? Eu tô brincando, mas assim... É uma coisa muito séria. Por quê? Porque assim... Eu não estou entendendo quanto tempo que vai ser no céu. Vai ser eternidade ou vai ser um período? A eternidade. E para que vai restaurar a terra se vai estar todo mundo no céu? Mas eu estou falando após esses acontecimentos, como eu coloquei para o senhor lá em 2 Pedro, capítulo 3, que depois que a terra for restaurada pelo fogo, nós estaremos a eternidade nos céus. No ponto final, nós todos vamos estar lá. Após todos os acontecimentos. E para que a cidade vai descer para cá se está todo mundo lá? Porque está escrito. Deus vai cumprir toda a sua promessa, ele vai cumprir o milênio, os homens vão ser julgados, e depois eu tenho essa certeza que vamos passar a eternidade com Cristo. Não, eu não estou duvidando da eternidade. Não, mas até porque a esperança... Assim, vamos lá. A esperança da vida eterna é uma esperança judaica, né? Que foi passada para as nações através do Messias judeu. Isso, assim, falar de eternidade, nós... acreditamos, obviamente, desde quando Adão Harishon cometeu o pecado, existe a esperança da redenção. Isso é uma crença judaica e o povo de Israel foi preparado para que pudesse trazer o Mashiach ao mundo e através do Mashiach, não só o povo de Israel, mas toda a humanidade pudesse receber a redenção. Isso nós concordamos. O ponto é que não existe, eu já li a Escritura Sagrada algumas vezes, começando em Gênesis. E um detalhe, né? A gente lê a Torá inteira todo ano, né? Cada semana a gente lê um pouquinho, durante o ano lê ela inteira. E a Brit Hadashah eu já li algumas vezes, posso dizer assim. E eu não vi nenhum texto, nenhum. Então pode ser que eu passei desapercebido. Então até quem estiver nos acompanhando, se quiser colocar nos comentários aqui, um texto, eu só quero um texto mostrando que nós vamos morar ou viver no céu na eternidade, porque eu não encontrei esse texto. Os textos que eu encontro são textos como, por exemplo,
Ezequiel 37, Isaías 11, Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 5, Isaías 65, e em todos esses textos diz que nós vamos reinar na terra. Depois que a cidade descer do céu. Salmos 37 Isso. também. Depois que a cidade descer do céu. Aí então o reino vai ser na terra. Exato, na terra. Aí eu me... Mas é Eu o que discuto está com o escrito. senhor. Não, mas não estou discutindo, é o que está escrito. Se o senhor Aí, não, peraí, depois que descer do céu, terminar o milênio, aí vai vir o mar, vai devolver os seus mortos, o grande trono branco. O senhor me diz então que aí a Jerusalém vai ser na terra. Não, é o que está escrito no texto. Que ela desce. Vamos ler? Não, eu já li lá, eu entendi a sua interpretação. Então, que ela desce. Mas eu discordo. Mas Eu discordo, discorda por com quê? base no Porque quê? em 2 Pedro capítulo 3, conforme a gente leu. Porque depois que a terra for em estrépido estrondo, ela vai se queimar. Isso é depois do milênio. É depois que a cidade já tiver descido. O senhor acha que a cidade não volta? Será que nós não estaremos no céu com Deus, com o Senhor, com Jesus Cristo? O senhor não acredita nessa eternidade no céu? Não acredito porque não está escrito. Se estivesse escrito, eu acreditaria sem problema nenhum. Mas não está escrito. É que o senhor está fazendo uma interpretação literal do texto. Mas eu acho que é esposa, o mais seguro. Para mim, a esposa do Cordeiro, ela foi um dia noiva. E quando Jesus arrebatar a noiva, aí ela vai se tornar a esposa. Certo. E a esposa não está falando que vai tirar judeu, vai tirar preto, branco, ou pobre ou rico. Quem subir vai fazer parte da noiva. É a noiva que estamos aqui aguardando. Nós somos uma noiva que estamos aguardando a Cristo aqui na terra, na minha concepção. Isso é o que eu creio por fé. Eu tenho essa base. E creio que quando nós subirmos para os céus, nós nos tornaremos a esposa. Tá, mas então, é que todo momento A o esposa senhor do está Cordeiro. usando o seguinte argumento. Eu creio, nós cremos, eu creio. No judaísmo, para que eu possa ter uma crença, eu preciso ter um fundamento. Por isso que todas as religiões abraâmicas, elas são fundamentalistas, ou seja, ela tem um fundamento escriturístico no qual a sua fé é baseada. O judaísmo tem a Torá como um fundamento, então a nossa fé é baseada na Torá. O islamismo tem o Alcorão como fundamento, então a fé islâmica é baseada no Alcorão. E o cristianismo tem a Bíblia como fundamento. Então, a fé cristã é baseada na Bíblia. Se eu não basear a minha crença religiosa e a minha conduta espiritual no livro sagrado, isso não é mais fundamentalismo. Aí é uma outra coisa. Então, eu não posso dizer... Mas o meu fundamento é a Bíblia. Eu mostrei aqui para o senhor. Para mim, a esposa está ataviada para o seu marido. Certo. Para mim, o marido é Deus. Jesus Cristo buscou a sua igreja, o seu povo. Mas então, para o senhor, agora a gente tem que ver no texto, né? No texto. Mas só que assim, todos os textos que eu coloquei aqui, a nossa cidade está nos céus. Aí vocês não, o senhor falou para mim mas que não. Mas eu concordo que a cidade está nos céus, porque o Bíblia, texto está dizendo. Depois que a Nova Jerusalém mas a cidade vai descer. Vai descer. E depois, lá no final do julgamento do Posso ler o que vai acontecer? Está escrito. Branco, 2 Pedro capítulo 3. Não, aqui, ó, o trono branco, aí eu tenho que continuar, vamos lá. Ó, verso 9, Apocalipse capítulo 21, verso 9. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 traças e disse: mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ok. Aí vai estar escrito assim, ó. Verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E não vi nela templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. E aí, continuando, Apocalipse 22, mostrou-me um rio puro de água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de um de outro lado, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto. É isso? Na cidade de Jerusalém, Apocalipse 22. Eu continuei o texto. O senhor falou que o céu não... Então quer dizer que o céu não existe. Não, eu não falei isso.
Eu Mas falei... aí o senhor fala de uma convicção tão grande que parece que não tem céu. Não, tem sim. E um dos Não, anciãos, os céus são anciãos 7. me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, João dizendo, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aonde que é isso aqui? Onde o senhor leu? Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Que eles lavaram, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, se eles... E Deus, e depois do versículo 17, Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Aqui está dizendo que tem o trono, que os cobrirá com a sua sombra. Aonde que é isso? Na terra. É na terra? Sim. Então tá bom. Então tá bom. É na terra. Eu queria saber por que tu tem Apocalipse- que ir no céu. É que assim, porque é como desconstruir um sonho, né? Porque toda uma vida... Mas aqui não vai tem ser as uma- pregações, ensinos que as pessoas vão para o céu, mas não tem base bíblica. Não tem. Não tem base bíblica. Então o senhor vai pra terra. Não, eu estou na O senhor terra. vai morrer, vai ficar aqui na terra, o senhor não tem fé que o senhor vai morar num lugar longe daqui. Nós vamos morar com... E onde o apóstolo Paulo disse que foi? O senhor me disse que lá é o quê? No terceiro céu? É. Não, Não. conheço um homem que há 14 anos. Onde ele foi, então? E- Que recebeu revelações inefáveis? Aonde são esses mas vestes o fato- brancas, dizendo que enxugará de seus olhos toda lágrima? Ali, então, não é céu. Não, é terra. Está na Tá terra. na terra? É o que está escrito. Eu encerrei. Não adianta. Quer dizer, então, que enxugar dos seus olhos toda lágrima é na Mas terra. o que... até porque no céu ninguém chora, né? Mas ali está fazendo uma linguagem representando que lá não tem tristeza, não tem pranto, Lá não tem na morte, onde? Lá não na tem onde? no céu, para onde eu vou. Tá bom, mas... Tudo bem. Não... Frustrante, pastor. É. Olha, gente, muita gente aqui, ó, que acompanha o pastor, tá? Falou que vai pro céu com o senhor. Graças a Deus. Gente, muita gente aqui falou, colocaram textos, era assim, quase que impossível acompanhar. Muita gente mesmo, quase 500 pessoas estiveram aqui, né? Aqui, ó, o pastor Serpa já falou que primeiro seremos arrebatados, vamos passar para a grande tribulação, pessoas que acompanham o senhor. Aqui o Ralph, querido Ralph, um shalom para você. Ele é da comunidade israelita Semente Israel. Quarta-feira tem no podcast do Ralph um projeto lindo com as judias. Entra lá. A descida da Nova Jerusalém, está perguntando. E o estabelecimento do reino de Deus na terra, onde Jesus será o rei. E ele está perguntando assim, se aqui vai ser estabelecido o rei, por que os cristãos vão estar no céu? Nós vamos descer junto com a cidade. A igreja vai estar galardoada, já foi comprada pelo seu sangue. E juntos nós vamos reinar com ele aqui na terra durante 1000 anos. Sim, então bom. Ele perguntou se nós estamos aqui na Nova Jerusalém e Yeshua vai estabelecer o seu reino, porque alguns querem estar lá no céu. Outro falou assim, ó, em Salmo 37, tem que os mansos herdarão a terra. Muitas pessoas, obrigada, Todarabá. Bom, Rabino, pastor, quer fazer mais alguma consideração? Falar para alguém? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, de Foi muito bom, muito bom. conhecer o Rabino, um Sim. homem muito sábio, muito educado, Baruch Hashem. porque tem pessoas que não sabem, né, ser, Sim, como é que eu posso colocar assim? Ser equilibrado. Exatamente. E eu vou, com certeza, eu quero estudar mais a palavra de Deus, isso. estudar mais. A gente falou que ia A fazer Torá. o 2, o 3, não ia, pastor? Aí, assim, eu quero agradecer, viu, Rabino, o senhor? Quero agradecer você também, mano. Eu que É agradeço. Ríbica, né? Ríbica. O que significa o seu nome, você sabe? Rebeca. Ah, é? Paraxá da Ríbica próxima. significa Rebeca. Rebeca, sim, a esposa de Isaac. Não, legal. Quero agradecer a todos também que nos assistiram, que estiveram aqui. Que Muita Deus abençoe. gente, muita gente esteve aqui, que o senhor ouviu, né? Foi muito bom. Eu também quero agradecer muito o senhor por aceitar o convite. Vamos... Esse é um tema difícil e polêmico. É, polêmico. Porque tem a fase 1, 2, 3, pé, prós, vixe, Mas aí tribulação é uma é coisa uma coisa bem complexa. complexa. Mas um dia vamos voltar a falar da Trindade, do dia que Yeshua ressuscitou, se é no sábado, se é no domingo. São temas legais e talvez menos, né, difícil do pessoal entender. Mas o pessoal interagiu muito e gostou. E eu quero agradecer muito, senhor.
Rabi, o senhor que não vai pro céu ficar com a terra, dê uma palavra também. Bom, eu agradeço. Assim, hoje eu sinto que foi mais difícil harmonizar com os textos, né? Porque ficou mais caloroso a conversa. Mas eu acredito. Com certeza, com certeza. Não. Ultrapassado aqui diante dos irmãos, me perdoa. Não, o senhor é uma bênção. Não é nesse sentido. Eu digo assim, no campo dos argumentos, sim, né? Sim. Porque eu vejo que o pastor é muito fervoroso na crença religiosa que tem. Sim. Né? E então, assim, para o argumento nos textos ficou um pouco mais difícil. Mas foi muito bom, né? Deu para a gente entender um pouco sobre a forma como eu acredito que os pentecostais pensam, né? Mas eu, né, não é que eu acredito que eu vou ficar na terra, é que tá escrito. É que tá escrito. Tá escrito. Agora eu gostaria de pedir uma coisa para vocês dois. Tem muitos irmãos judeus assistindo? Demais. Eu posso cantar o hino de Israel? Pode. Por favor, por favor. Eu gostaria de cantar o hino nacional de Israel. Eu quero dizer que eu me sinto muito abençoado de estar aqui ao lado de vocês. Nós também. Viu? Muito abençoados. Tá bom? Então eu vou cantar o hino de Israel, o hino nacional de Israel. Kood balevav penima nefesh yehudi zofia hulfate mizrash kadima hain letzion zofia kod lavda tikvatenu ha-tikva batshno halpai como é que é? Lion Hanhoft, é bem complicado essa parte. Beatzenu Beret Letzion Yehusharalai. Amém? Baruch Hashem! Baruch Hashem! Tô achando que o senhor também vai ficar aqui esperando a Nova Jerusalém. E vão ficar todos juntos por aqui mesmo, hein, Rabi? O que o senhor acha? Depois desse hino lindo. Eu acho lindo esse hino. Baruch Hashem. Toda vez que eu escutei a primeira vez um pastor cantando, eu chorei, sabe? E eu prometi pra mim mesmo que eu queria aprender a cantar esse hino. Eu até tenho aqui a tradução de tudo escrito, é Hatikva, né? É Hatikva, que significa esperança. Eu me arrepio quando eles falam a esperança de 1000 anos, de estarmos na nossa terra. Mas eu quero dizer uma coisa aqui também. Bem-aventurado, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, assim, nós somos abençoados. O mundo foi abençoado através de Abraão, porque através de Abraão veio Jesus, que abençoou todas as nações da terra. Viu? Que Deus abençoe. Eu agradeço aí, viu, Rabino, a oportunidade. Peço perdão pro senhor. Se porventura eu tenha me exaltado, né? Mas pentecostal, o senhor tá calmo. Mas o pentecostal não tava, não? Eu entendi. Não, mas você tem que... O senhor tava muito calmo para um pentecostal. Não, mas tem que ser, né, mano? Tem que manter... Tem. A gente... Eu entendo, é que a gente crê tanto... o pastor Marcos, ele veio aqui me vigiar. Porque eu fico assim também, quando vem alguém falar... O Marcos é brabo, hein? Então, e ele é pentecostal de verdade. Então, e aí ele falou assim que eu quero quase... Porque eu sei como é que a gente crê e quer que o outro, né, também creia naquilo. Mas você sabia que eu já não sou tanto mais assim. Antigamente eu era pior. Hoje eu aprendi. Que o senhor já tá pro calma judaica bem acesa. Depois desse hino... Nós amamos a Israel, né? Orai por Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Não tem como não orar por Israel. Não tem, porque através de Abraão, né, veio... Sim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Rabi, suas considerações. Aqui também estava Beit Shalom, estava a comunidade israelita, estava lá o Ravi Yaakov de BH. Acredito que muitos estão aqui. Obrigada por todos que participaram. E o Ravi vai fazer as considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Né? E espero que tenha sido proveitoso para todos que acompanharam, né? E deixar claro que o intuito não é fazer um muro de separação entre judeus e gentios, pelo contrário, é aproximar ainda mais o gentio da fé
judaica com testemunho de Yeshua, e esse é o nosso propósito, né? Que haja união mesmo. E óbvio que tudo que foi dito aqui é no campo da crença, das ideias, da forma como a qual nós interpretamos a Escritura Sagrada. Então foi um grande prazer, um grande privilégio estar aqui, conhecer o pastor, né? Voltar ao Shema Israel. Baruch Vai Hashem, ter a próxima, pastor? Isso. Vai. Aí, ó, vai, Baruch Hashem, aí sim, é um pentecostal até o tutano. Baruch Hashem. E eu não vou esquecer eu vou ir lá, hein? Não, já estamos certos, já vou chamar o senhor ali, vamos conversar. Será para nós, por Rabino, um grande prazer. Eu quero ir sim, uma experiência que eu não tive, eu sempre tive vontade, eu tenho um amor muito grande por Israel. Baruch Hashem. Obrigado. Sinto-me honrado também. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Aí você decide onde você vai morar. O importante é estarmos juntos, né? Crer no Deus de Israel. E não posso acabar sem a bênção do Rabi para cada um de nós. Então, se você está aí, receba a bênção. E que essa noite seja muito abençoada para a sua vida. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, veruneka Isa Adonai panav elecha, veyasen lecha. Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti, seja gracioso contigo, que o Eterno sobre ti levante o rosto e te conceda Shalom. Amém. Amém, amém. Para você, olha, um grande beijo. Quinta-feira tem mais. Shema Israel Podcast comigo, Fernanda Rivka. Beijo no seu coração. Shalom, shalom.